Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a interface entre o autismo, o transtorno do espectro autista e o transtorno da personalidade borderline. Há até inclusive pessoas que se confundem muito e ficam na dúvida, será que eu tenho um borderline? Será que eu tenho alguma coisa do autismo? Então, vamos lá. No transtorno do espectro autista, você tem um problema na linguagem, mas tem problema na comunicação interpessoal, tem problema na identificação das emoções. E então o que acontece? Muitas vezes também a gente vai observar as pessoas que têm o borderline têm um problema muito grave, muito severo da comunicação interpessoal, principalmente naquelas formas mais internalizantes. Então, se as emoções mais desreguladas da pessoa com borderline, por exemplo, for a vergonha, for o medo, termina fazendo com que a pessoa fique mais isolada, termina socializando menos, tendo muita dificuldade de comunicar os seus interesses para as outras pessoas, termina se isolando muito, ficando sem amigos e tendo preferências, gostos mesmo para atividades que são mais solitárias, vai se confundir muito com algumas características que as pessoas com autismo também apresentam. Então, a alexitimia, dificuldade de você perceber as emoções nas outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar características em pessoas que têm um borderline que se aproximam muito àquelas que têm o autismo, e a gente sabe que em um percentual pequeno, mas algumas pessoas você pode vir as duas condições elas coexistirem. Então, vamos lá. Das características principais que a gente vê no borderline, aquelas que têm o caráter mais externalizante, então essa a gente dificilmente vai confundir aquela pessoa que tem as características de desregulação com crises de raiva muito intensa, explosões emocionais, aquelas pessoas que se relacionam, tem muitos relacionamentos interpessoais problemáticos, mas tem grande quantidade, e que não tem tanta dificuldade de comunicar, por exemplo, o seu sofrimento, essas aí a gente não vai ter tanto problema de confusão diagnóstica. Mas quando você tem aquelas pessoas que têm comportamento mais internalizante, aquela raiva que você não explicita, mas sim você se tranca no quarto, chora o dia inteiro, por exemplo, ou as outras pessoas não te veem você chorando, aquelas pessoas terminam não fazendo amizades com medo, por exemplo, de serem abandonadas, ou medo da rejeição, termina não se expondo muito, termina ficando lá na escola ou na faculdade, fazendo sempre as coisas sozinha, porque tem medo desse contato com as outras pessoas. Então, termina sendo o funcionamento sendo muito próximo a uma pessoa que tem um TEA. Então, a própria percepção, a própria psicoeducação emocional que você vai ter na terapia, tanto quanto alguns elementos próprios da DBT, hoje está sendo visto que você pode utilizar nos pacientes também que têm TEA, porque eles se sobrepõem, algumas dessas características, aos pacientes que têm um borderline. Isso tudo é uma coisa muito nova. Esse campo de exploração dessas características do funcionamento de uma pessoa que tem o autismo, de uma pessoa que tem alguns subtipos de funcionamento no borderline, ele vai ser beneficiado ambos de uma terapêutica que centra-se em melhorar a educação, a psicoeducação das emoções e também melhorar o seu funcionamento interpessoal, treinando essas habilidades interpessoais. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque no passado a gente tivemos vários pacientes que chegaram e viram vídeos e disseram: não, realmente eu me identifico muito com o borderline, mas durante muito tempo de minha vida eu achei que na verdade eu era o autismo. Então, e claro, você vai ter no caso do autismo um espectro muito grande também, como no borderline, de funcionamento, desde pessoas que têm um funcionamento social bem razoável até pessoas que têm um prejuízo maior. E a gente está falando naquelas pessoas onde as características elas se aproximam, no que diz respeito principalmente à dificuldade de você processar
as informações relacionadas ao campo emocional e também os relacionamentos interpessoais. Então, é isso aí, galera. Se vocês acharem esse vídeo interessante, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar lá com os teus amigos, não deixa de se inscrever no canal para dar força a esse trabalho que a gente vem realizando, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.